Gratidão pelas coisas que a gente não percebe, que um dia a gente não vai ter mais. E é muito triste pensar isso, velho. Você tem que fazer as coisas que, se você não fizer, no futuro você vai perceber que não fez e você vai se arrepender de não ter feito. Isso é necessário ser considerado, porque tem coisa que a gente não consegue aproveitar quando tem, porque a gente não se dá conta que um dia a gente não vai ter mais. Essa falta é uma coisa natural da vida. Então algo que é muito bom não é para sempre, um dia vai faltar. Isso é natural. E por isso que eu tô tendo essa reflexão, porque agora o que me resta é o arrependimento. Só isso que me resta, e eu não posso fazer mais nada a não ser sentir essa dor, entendeu? Essa dor de não ter aproveitado o momento. Hoje é dia 13. Ontem foi dia dos namorados, velho. Cacete, todo mundo postando foto de casal, mano. Todo mundo postando foto de casal, velho. É foda. Terminando ali, dar um rolezinho, eu vou ali na festa de quadrilha da minha irmã, mano. Saudade. Inclusive, a festa de quadrilha da minha irmã, do ensino fundamental, é na escola que eu estudei, que eu fiz o meu ensino, o ensino fundamental. Essa moto aqui, ela é bruta, mano. Você tá louco, velho. Até hoje às vezes eu me assusto, mano, com a brutalidade dessa moto, tá ligado? Caralho, mano, que porra é essa, mano? Cacete, velho. Sujaram tudo aqui a rodoviária. Como pode? Hoje eu tava pensando, velho, a gente tem muita coisa que a gente só dá valor quando perde, sabe? Só que assim, às vezes é muito difícil, velho, a gente pensar nessas coisas antes de perder. Inclusive isso é muito importante, velho. É muito importante a gente se esforçar para dar valor às coisas que a gente naturalmente não dá valor, sabe? Por exemplo, uma coisa que quem tem, às vezes costuma não dar muita bola. E é uma coisa que é muito, muito importante, velho, que é a alimentação, tá ligado? Mano, a alimentação que eu tenho, mano, é uma alimentação simplesmente perfeita, velho. Perfeita, assim. Carboidrato, proteína e gordura da melhor qualidade, sabe? Coisa sempre natural, sempre fresco, mano. E não é eu que faço. Tipo, tá prontinho na minha mesa todos os dias, mano. A janta, o almoço, o café da manhã. E é sempre coisa muito saudável, mano. Muito saudável, muito nutritivo, tá ligado? E tipo, eu sei que um dia eu vou perder isso, tá ligado? Um dia, a pessoa que faz pra mim esse café da manhã, esse almoço fresco e saudável, ela não vai estar mais pra fazer. E eu vou perder, entendeu? Vou fechar aqui a viseira, né? E tipo, mano, se eu não pensar isso ativamente,
se eu não me forçar a pensar assim, ninguém vai chegar em mim e falar, mano, olha só, valoriza isso que você tem, mano. Porque tem muita gente que não tem. 310, né? E tipo, eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Eu vou deixar umas fotos aí. Tipo, mano, é uma comida muito perfeita. E assim, tem muitas coisas que a gente não dá valor, velho. Tipo banho quente, mano. Tem muita gente que não tem banho quente, velho. Tem gente que não tem água pra beber, mano. Só que tipo assim, se alguém não chegar e não dizer essas coisas pra você, não vai adiantar, mano. Você não vai perceber, entendeu? Por isso que às vezes é bom a gente ter gratidão, mano. Gratidão pelas coisas que a gente não percebe, que um dia a gente não vai ter mais. E é muito triste pensar isso, velho. Eu sei que é triste, mas é a realidade. Um dia a gente não vai ter mais. Então, quando a gente fala em nossos pais, nossa mãe, mano, mãe é uma coisa que, nossa senhora, velho, mãe tinha que ser pra sempre, velho. E não é, mano. Tipo, uma das coisas mais valiosas da nossa vida, que é os nossos pais, a gente não vai ter pra sempre. Você já parou pra pensar isso hoje, velho? Então, às vezes a nossa vida ela tá muito confortável, sabe? Só que a gente não se dá conta que esse conforto um dia vai acabar. E tipo, a gente tem que parar, a gente, sabe, às vezes parar um pouco, respirar. Perceber que nada é pra sempre, sacou? Às vezes, assim, às vezes eu tenho essas reflexões assim, mano. Às vezes me dá uma certa satisfação de tipo assim, não, pelo menos, mano, pelo menos eu tenho a consciência de que eu tenho a consciência de que eu tenho que aproveitar. Então, tipo assim, opa, deixa eu ter um pouco de clareza mental para reconhecer que eu preciso aproveitar, porque eu não quero chegar ao ponto de eu me arrepender de não ter aproveitado, tá ligado? Porque por mais que a gente não queira aceitar, essa falta é uma coisa natural da vida. Então algo que é muito bom não é pra sempre, um dia vai faltar. Isso é natural, entendeu? Só que o que não é natural é você parar pra pensar e perceber que você tem que aproveitar. Você tem que fazer as coisas que, se você não fizer, no futuro você vai perceber que não fez e você vai se arrepender de não ter feito. Entendeu? Então você tem que considerar isso. Isso é necessário ser considerado, porque tem coisa que a gente não consegue aproveitar quando tem, porque a gente não se dá conta que um dia a gente não vai ter mais. Entendeu? Então a vida, a gente tem que viver a vida com um pouco mais de intenção. Tipo assim, mano, isso aqui um dia vai acabar. Por mais que eu não quero que acabe, mas vai acabar. E eu preciso aproveitar. A única coisa que eu posso fazer no momento é aceitar essa realidade e... Caralho, que aguaceira é essa, mano? Aceitar essa realidade e aproveitar. Basicamente a ideia é essa. Porque não há nada que você possa fazer pra mudar essa realidade, entendeu? Então a gente só tem que mudar o modo que a gente vive a nossa vida pra viver bem, viver da melhor forma possível
e não se arrepender depois, entendeu? Porque o arrependimento, mano, é um sentimento ruim, mano. É um sentimento que não tem nada que você possa fazer pra mudar, entendeu? É muito triste isso, às vezes dói muito você ficar pensando assim, só que se você não pensar assim, vai chegar lá na frente e você vai se arrepender de um monte de coisa, entendeu? E eu me arrependo, velho. Inclusive, eu só tô pensando essas coisas porque eu já tô arrependido. Uma XRE zona ali na garagem. Eu só tô pensando isso, mano, porque eu já tô arrependido. Eu já perdi uma coisa que eu não me dei conta que era bom, que era maravilhoso. Eu já perdi algo que não consigo mais voltar atrás. E por isso que eu tô tendo essa reflexão. Porque agora o que me resta é o arrependimento. Só isso que me resta, e eu não posso fazer mais nada a não ser sentir essa dor, entendeu? Essa dor de não ter aproveitado o momento.